queria muito que o país fosse um lugar onde o empreendedor fosse o modelo de sucesso. É a etapa que você queima, que faz diferença no crescimento. A gente nunca deve ficar criando indicadores de desempenho na empresa em função de métricas de vaidade. Não tem jeito, cara, de você fazer isso romper o processo de evolução sem gestão de pessoas. A gente precisa gastar um pouco de tempo também para tentar desenvolver os lugares que a gente está. Eu acho que tem um papel social muito importante no empresário, que é desenvolver as pessoas que a gente toca. Eu acho que a beleza da vida ali é você tentar fazer as duas curvas, a da experiência e a da ingenuidade, se tocarem, e aí você tentar tornar essa dupla o mais tempo possível. Sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui você sabe que você tem conhecimento sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão financeira, sobre como você revelar aquele propósito. Lembra que eu sempre falo disso, né? Então você revelar aquele negócio que está dentro do seu coração e aí que faz você começar a empreender e não desistir, mesmo que tenha gente contra, mesmo que tenha cliente contra, mesmo que tenha um monte de coisa contra, você tem aquele negócio pulsando e você dá esse próximo passo. Fica, persistindo. É esse tipo de coisa que você vai encontrar e vai escutar aqui. Principalmente porque hoje nós temos aqui o Roque Almeida, que é CEO da Mater&Co e tem um ecossistema de inteligências de negócio que reúne pessoas e empresas de diferentes setores. Muito melhor do que eu apresentar é o Roque se apresentar, né? Então eu vou passar para o Roque aqui para ele poder se apresentar, falar um pouco mais dos negócios dele. Roque, muito obrigado por estar fazendo parte aqui do nosso podcast. Agradeço de verdade e vai ser o maior prazer estar compartilhando insights e colocando essa oportunidade para a galera nos assistir e escutar, aprender sobre empreendedorismo, que você tem muito que compartilhar. Muito obrigado. Obrigado a você, Léo. Prazer estar aqui. Aqui a ideia é trocar, porque você tem aí uma trajetória, um trabalho lindo nessa construção do eu empreendedor, que é exatamente como começam as coisas e fazer isso crescer. Então, esse fomento é, para mim, a base do empreendedorismo brasileiro, é o que eu acredito. Eu acredito que o modelo de sociedade brasileira tem que deixar de ser o sucesso vir pela estabilidade. Eu sempre falo o seguinte, você tem... quando você vai pegar uma empresa pública ou às vezes um órgão público que faz um concurso, você vai pegar para um cargo até nem tão legal, você vai ficar aí com 2, 3 mil por vaga, que é exatamente como a gente quer. A gente persegue a estabilidade de um país tão instável, num ambiente tão hostil de negócio como o Brasil. E eu queria muito que o país fosse um lugar onde o empreendedor fosse o modelo de sucesso. E não, Então, nós não estamos falando do modelo de sucesso ser estabilidade, sim o risco. Então, o seu projeto é lindo, prazer estar aqui com você. Eu, cara, falando de mim, assim, eu sou... Assim, falando da minha trajetória, eu sempre gosto de começar pelo final, do que é mais importante. Então eu sou pai do Guilherme e do Pedro, tenho 2 filhos, tenho... Que idade vocês têm? O Guilherme tem 6, vai fazer 6 agora, tem 5, vai fazer 6, e o Pedro tem 8 meses. 8 meses? Isso, que legal. Isso, marido da Bruna, então eu tô nessa jornada empreendedora aí. Esse ano eu completo 30 anos de carreira, mas como empreendedor, nós estamos falando de 15 anos, eu já comecei isso em 2010, sou formado em administração pela UFMG, me pós-graduei algumas vezes em algumas escolas aqui, fora daqui, e montei uma empresa de consultoria em gestão e estratégia em 2010, chamada Smart Business Lab, que era com a intenção de ajudar donos de empresas a se ramparem, a fazer um movimento de crescimento, enfim, essa sempre foi a nossa história. Então a gente se meteu a fazer isso fui executivo na minha vida profissional até então, nesses 30 anos, 15 anos como executivo, na verdade como executivo depois, mas crescendo como funcionário das empresas e tal, e 15 anos já empreendendo, eu fundei essa empresa com a ideia de ajudar os empresários e os empreendedores a crescer. Minha visão era mais de rampa, tanto o micro queria ser pequeno, o pequeno queria ser médio, o médio queria ser grande. A gente sempre estava na ideia de ser o delta na vida dessas empresas. A Smart, portanto, nascida em Belo Horizonte, cresceu bem, a gente fez um movimento legal. E lá para 19, um pouco antes da pandemia, eu criei o conceito de Mater, que é um ecossistema de inteligência de negócio. Eu comecei a acreditar que era melhor
a gente fazer um movimento de rede do que eu ficar tentando endereçar só por uma parte da visão da empresa. O dono não quer que você contrata, resolva um problema no financeiro e cria um no comercial que você não tem. O dono não quer que você resolva no comercial e cria um na operação que você não tem. Então, ele tem sempre uma visão integrada. Então, essa integração fez com que eu buscasse um caminho multidisciplinar, criou a Mater. Hoje, um ecossistema de 8 empresas, a gente tem lá a fábrica de software, a gente tem marketing digital e branding, a gente tem BPO financeiro, a gente tem cultura, hunting, além da Smart, que continua lá com gestão e estratégia. Então a gente tem uma visão mais 360 do negócio. E hoje Belo Horizonte, São Paulo, Maceió, que são as nossas sedes aí. Então essa minha jornada até aqui, ela me trouxe para essa confusão. Quando me perguntam assim, como é que é esse ecossistema? Eu falei, a gente tem 2, 3 anos, nós estamos aprendendo como é que se comporta coletivamente, mas está sendo muito legal porque é nesse ambiente que nós estamos construindo lá que a gente tem tido muita sorte de ajudar empreendedores de todos os tamanhos. Então é muito comum. Roque, eu acho que consultoria é um negócio caro para empresa que já está estabelecida. A gente atua muito bem com startups, atua muito bem com scale-ups e com empresas estabelecidas já maduras. A gente tem esse modelo. É um pouco do que eu tenho feito aí nos últimos anos. Nossa, genial. E então, desde 2010, quando começou com a Smart, nessa parte de alavancagem das empresas, né, seria uma consultoria. Isso. Na parte de consultoria para essas empresas, e aí depois, em 2019, você percebeu e viu que tinha a oportunidade de fazer um ecossistema, que é quando começou os insights com a Mater. E hoje tem 8 empresas no grupo. Isso, sim. Que legal. Mas só para ser bem justo, apesar dos insights em 19, eu só tive coragem de tomar a decisão, e aí falando de modelo empreendedor, né? Eu brinco que quando me perguntam o que é empreender? Empreender é você montar num leão. A melhor analogia que eu já vi é essa. Você monta num leão Bom, a primeira coisa que você vai lembrar quando você está em cima de um leão, a primeira pergunta que você faz é o que você está fazendo ali, né? E não caia. Pelo amor de Deus. Pois é. Então assim, quando você se descobre em cima do... Poxa, por que eu vim parar aqui em cima desse leão? E a segunda coisa é não caia, porque senão ele vai me pegar. Então é esse exercício aí de tomada de decisão. Enfim, a gente tinha feito um pensamento, a gente é muito estratégico, né? A gente vem dessa escola, mas a pandemia 20 é que nos acelerou para que esse ecossistema de fato acontecesse. Então não foi sendo franco, não foi 100%, foi planejado a intenção, mas o empurrão veio quando a gente se viu ali tendo que se reinventar para além do que a gente só fazia para dar vazão às demandas que os clientes tinham. Sim. Quer dizer, quando você tem a pandemia, você tem a transformação digital que estava acontecendo lentamente, ela acontece abruptamente, forçada. Então aí a gente buscou empresa de ciência de dados, a gente buscou empresa de fábrica de software para estar com a gente. Hoje a gente compõe, são tecnologias que compõem o grupo para a gente poder ter chance de ajudar as empresas, né? Não tem... Muito bom. E qual é o tipo de empresa e o jeitão que normalmente chega para vocês e que vocês conseguem ajudar com bastante qualidade? Embora tenha vários tamanhos, né, como você disse, mas qual é o tipo de empresa, até para quem está nos ouvindo aqui, né, para falar assim, putz, cara, é exatamente o que eu sou, né? É exatamente o que eu tô passando. Será que eu posso, né? Como que eu posso pedir ajuda pro Roque, pra turma lá? Como que funciona isso? Se você é dono de uma empresa e começa a ter a dor dessa mudança de fase, desse crescimento, no momento de rampa, a gente criou um negócio chamado Smart Riser, que é o método que constrói o que nós fazemos no grupo. Tem o Mansi Riser, tem o Alma Brands Riser, que é como a gente enxerga negócio. Então, para explicar, a gente tem 3 modelos de produtos lá dentro que faz com que a gente rampe o negócio. Então você tem a rampa mesmo, né? o ramp. Você tem o hike, que é, pensando na analogia da montanha, onde o cume é o destino. Então você tem lá quando você está... E aí não é por experiência própria, porque eu não sou de montanhismo, mas assim, quando você ataca um crescimento da montanha, você está ali escalando, ali aquela subida mais íngreme, a gente rampa a empresa. Então tem que ser em período curto de tempo a gente fazer movimentos e tomadas de decisão importantes. Sim. Depois a gente tem o hike, que seria a caminhada, digamos assim, na montanha, e o camp, que são os momentos que você para poder respirar, para seguir subir na montanha. Então, nessas 3 categorias
de produtos, a gente tem muita coisa para poder entregar para o empreendedor. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, em qualquer momento que você está pensando nessa rampa, que são as dores, então eu estou começando um negócio, acabei de começar, tenho uma ideia, tenho um projeto, mas eu ainda não tenho negócio. Aham. Essa figura é cliente nossa, a gente tem produto para ela. É um plano de negócios, a gente consegue fazer isso bem, análise de tendência, análise de viabilidade econômica. Então eu estou na fase de estudo e quero montar um negócio. A gente consegue fazer. Momento de tomada de decisão. Montei o negócio, comecei a crescer, passei de 10 pessoas e agora eu comecei a entender que, puxa, sozinho era melhor. Eu tenho 10 pessoas aqui, elas começam a já não estão entregando como deveria, os combinados não estão sendo cumpridos. Eu era mais feliz e não sabia que é aquele momento crítico, né, da empresa que está começando a crescer, os clientes ainda não estão firmes nessa proposição com você, apesar de estarem gostando do negócio. A gente consegue ajudar com alguns produtos de composição de camp, que é o que a gente chama de atenuantes, né, dessas dores do crescimento. E normalmente vai de 10 a quantas pessoas essa fase? Normalmente. É difícil ter uma linha de corte, porque tem empresas, por exemplo, pensando que o WhatsApp foi vendido lá pelo dinheiro que foi com menos de 60 pessoas no escritório. Doideira, né? Então, tecnologia é maluco, o valor, né? Enterprise value dividido por número de pessoas ali é absurdo. Mas assim, vamos lá, entre 10 e 50, você tem dores que são parecidas. Né? Você tem dimensões diferentes, mas dores parecidas. Bom, com 50 pessoas mais ou menos, a empresa começa a ter outro tipo de problema. A empresa já se estabeleceu em alguma medida, ela já conseguiu ter alguns processos, sistemas implantados, eu já tenho uma contabilidade um pouco mais organizada, eu já tenho 1 ou 2 pessoas no financeiro. Então, nesse lugar, eu tenho outro tipo de problema, que é o problema da expansão. Né? A gente tem um método lá que eu acho que é legal de comentar, assim, a gente chama de ciclos de evolução. A gente divide em 5 pedaços. O primeiro pedaço a gente chama de fundamentos, o segundo pedaço construção, o terceiro consolidação, o quarto expansão e o 5 legado. Então, como todos os passos de desenvolvimento de qualquer projeto ou negócio passa por isso, então o primeiro é começar a aprender. Fundamento na analogia do futebol, é aprender a cabecear, aprender a tocar a bola, aprender a chutar. Quer dizer, tem que aprender o fundamento. Que muitos empresários brasileiros não têm o tempo, não têm a disciplina, porque a questão de tempo é uma desculpa, né? Não tem a disciplina de aprender. Né? A gente usa muito a expressão, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, a gente não pode ter pressa nessa hora de aprender o negócio, de estruturar o negócio. Fundamento. Aí você constrói o negócio, né? Você põe de pé. Depois você cria o modelo de consolidar. Bom, pôs de pé, agora eu tenho que amarrar as pontas que ficam desamarradas. Quando você expande, você está confiante para que no final você deixe um legado e aí a empresa se estabelece. Então, mais ou menos dentro desse range aí, a gente tem muita coisa que dá para fazer. Então, não fugindo da sua pergunta direta, mas assim, de fato nós temos na construção do pensamento de como a gente faz a coisa, como a gente vê o delta, que é o que nos interessa, ou seja, onde você está, ponto A para ponto B, acho que não se aveste, como diz no Nordeste, nós temos muita presença lá. Tipo, nós temos jeito de ajudar. A gente consegue ter produtos que entram, né, na composição. Vamos lá, dando um exemplo aqui. A gente tem a Umance, que é a nossa empresa de hunting e de gestão de cultura, que é a parte importante quando a empresa começa a ter gente, né? Então, assim, gente, a partir de 2 começa a dar problema. É só ter... Cara, você quer ter unanimidade, então é só você. Né? Agora, a partir do momento que você quer começar a expandir um pouco mais, a ter as ideias diferentes, coloca 2 pessoas que você já começa a ter divergência. É isso. Uma pessoa é 1 sobre 1. Isso 2 pessoas, 2 sobre 2, que já são 4 problemas. Exatamente. 3 sobre 3, 3 vezes 3 vezes 3, 27 problemas. Então, assim, as interações começam a ficar exponenciais, de fato. Exatamente. Então, a gente tem produto na Umance com empresas acima de 5 pessoas. Então, conseguimos ajudar de modo que você não precisa ter o RH quando a empresa... E é maluca essa estatística. Quando a gente faz o estudo, né, a gente é muito focado em ciência de dados, de quantas empresas brasileiras... Quando as empresas brasileiras começam a ter um RH, deixa de ter um DP e passa a ter um RH, nós estamos falando de empresas acima de 800 funcionários.
Quer dizer, nós estamos falando da minoria das empresas. Então, o assunto gestão de pessoas é um assunto ainda muito pouco explorado. Sim. A gente tem conseguido ter uma visão de dar acesso às empresas que não têm condição de ter uma diretoria ou às vezes uma gerência nesse assunto, de modo que a gente participe, eventualmente terceirize. Eu não gosto muito desse termo, porque terceirize parece que a gente passou a bola. Na verdade, a gente mais compartilha com o cliente essa gestão para que a gente possa fazer ele crescer. Que legal, muito bom. É como a gente vê. Bacana. Então, olha só, você comentou aqui, pelo que eu entendi, aproximadamente 3 fases, de 0 a 10, 10 a 50 e 50 a mais, basicamente 3 fases. E nessas 3 fases tem 5 itens principais, e um deles é o fundamento. E eu tenho uma dúvida, até para poder compartilhar com toda a turma. Tem empreendedor que peca no fundamento mesmo com mais de 10 pessoas na equipe? Não, peca demais. E se fosse, você trouxe o exemplo do futebol, né? Que ele peca, o futebol não sabe cabecear, não sabe cruzar, não sabe chutar. O que é pecar no fundamento para esses empreendedores? O que você chama? Maravilha, maravilha. Assim como tem jogadores, não sei se você gosta de futebol, eu sou de Belo Horizonte, sou atleticano e gosto de sempre lembrar disso. Eu tenho, às vezes a gente vê o jogador do nosso time, tipo, gente, mas será que passou pela escolinha? É fundamento, né? Não sabe dominar a bola, não sabe... Tem sim. E esse é o ponto que eu gosto sempre de chegar ajustando as empresas. Porque é a etapa que você queima que faz diferença no crescimento. Então tem vamos lá. Vamos dar exemplo de cada área do negócio. Contabilidade. Okay. A pessoa não entende que precisa cuidar desse assunto desde o início. Então depois eu vou... né? Também os contadores não ajudam, muitas vezes. Eu acho que o que não tem preço não tem valor. Aí, outro dia até conversando sobre isso, com a turma da contabilidade, não sei se paga um pouco porque é ruim porque paga pouco. Eu acho que tem que ter uma visão de bons contadores. A gente tem excelentes assessores de contabilidade desde o princípio, que é você endereçar direito as contas da companhia, não gerando passivo. Aí que tá, né? Pegando esse gancho da contabilidade. Então, os empreendedores, eles pecam no fundamento. Um dos fundamentos é a contabilidade. E quando ele peca na contabilidade, que não endereça certas coisas, qual é a consequência que ele sofre? Aonde que tá a dor? Aonde que ele vai pisar na bola lá na frente? Excelente. A gente chama de lucro ruim. O nome disso é lucro ruim. É o passivo oculto que você vai gerando na companhia, a empresa vai crescendo. Inclusive, às vezes a empresa vai bem comercialmente, às vezes o dono tem um viés comercial importante e tá vendendo, tá bombando, mas ele tem um tanto de passivo que ele não consegue enxergar por causa dessa jeito de tocar. Às vezes é na contabilidade, no fiscal, às vezes é com pessoas, ok? Então, às vezes é técnico. Então, vamos lá, empresa de tecnologia, o cara vai criando um sistema, um software, o empreendedor ou a empreendedora vai crescendo e vai tendo base de clientes. E aí quando você vai ver para consertar aquele penduricalho, aquela arquitetura de software toda que não foi pensada, aí é uma... Outro dia eu estava numa situação dessa no startup que a gente estava apoiando. Era 500 mil para fazer direito e 3 milhões para corrigir no caminho. Nossa! Com você tendo que dar satisfação para 500 clientes já ativos. Nossa! Como é que você pede altas assim? Tô de altas, clientes vão ficar aí um tempinho sem. Quer dizer, não é fácil trocar esse pneu com o carro andando. Mas também não quero passar a imagem de que tem que nascer tudo organizadinho, não. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Então, de novo, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, tem que fazer acontecer. Lógico que isso é o espírito do negócio. Mas eu acho que tem coisas que é fundamento. Boa. Então, matemática é fundamento, né? Então, finanças, a pessoa está crescendo e a estrutura de capital não está alinhada com a matemática do negócio. Você pode crescer queimando caixa. Isso é possível. Sim. Nos Estados Unidos tem um mercado muito maduro de venture capital, de modo que empresas valiosíssimas, como a Meta, né, onde tem o Facebook lá, queimou caixa há muito tempo, até o IPO. Inclusive no IPO queimando caixa para que a partir dali ela de fato se descobrisse. Perfeito. Como uma vendedora de anúncios ou, enfim, uma empresa hoje com vários tentáculos de inteligência e tal, uma das mais lucrativas do mundo. Tu já viu empresa vender mais, crescer mais e quebrar? É demais, velho. E qual é o fundamento que normalmente a galera erra nisso? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Então, assim, ele não conhece... Porque o ponto de equilíbrio é uma matéria bem básica
e a gente considera como bem fundamental em qualquer diagnóstico empresarial que a gente for fazer. Só para você entender, a minha turma, minhas psicólogas que trabalham no time da Umance sabem fazer ponto de equilíbrio. Que legal. Quer dizer, isso é importante, que a gente entenda que qualquer negócio nasce com esse fundamento, não tem jeito. E lembrando que ponto de equilíbrio, gente, não é só um valor em reais ou em dólares, um valor monetário, né, que você tem que atingir para poder ganhar a partir dali. Ele pode ser calculado em tempo. Qual dia do mês que você começa você chega até a empatar para depois passar a ganhar. Perfeito. Qual o percentual de capacidade ociosa e produtiva que você tem que atingir para, sim, passar a ter ganho a partir de um certo ponto. Então, assim, é um conceito que eu gosto muito para a gente entender. Então, uma das coisas que eu sempre faço em diagnóstico, e a turma também, é perguntar, você sabe qual que é o seu ponto de equilíbrio? Porque é a base da conversa. Sim. Então tem muita coisa e é muito comum, às vezes a pessoa crescer, começa a tomar um risco de uma alavancagem financeira, que às vezes é natural, porque se você gera caixa para poder bancar o crescimento do capital de giro que o seu negócio gera, tá tudo bem. Só que o Brasil, o custo do dinheiro mínimo é 15% ao ano. Exato. Nós estamos falando de um dinheiro que não aceita um desaforo. Que negócio é esse no Brasil que dá mais do que isso? Exato. Então nós temos que ter muito cuidado nessa tomada do dinheiro. E tentar um risco menor, né? Um risco pequeno. Porque se com risco curto a gente, entre aspas, vamos dizer assim, teria 15%, né? Assim bem grosso modo, né? Teria. Então imagine o risco o tamanho do risco que a gente teria que correr para que tivesse mais do que isso. Então, se você vai ter uma empresa que ela vai estar crescendo 20%, 30%, ela tem que estar bem estruturada, tem que estar, né, bacana. Se a gente for parar para pensar, eu vejo, Roque, que em prestação de serviço, pelo menos nas conversas que eu tive, nas mentorias e os mentores, né, todo mundo, normalmente é na prestação de serviço que a galera acaba dando uma escorregada nessa parte de ponto de equilíbrio e acaba escorregando nessa parte de saber qual que é a lucratividade, né? Porque um produto é relativamente mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples. Se a gente for falar, puxa, essa taça. Se essa taça custa 10, assim, deu para entender que não dá para vender por 10, porque senão você vai estar pagando para trabalhar. Não vai vender por 9, a não ser que faça parte de uma estratégia muito bem determinada, ok, mas não vai vender por 9 porque não é sustentável. Então, aí a pessoa fala, eu vou vender por 11. Aí você fala, ok. Se não tem fundamento, se não conhece, ela não vai saber direito ainda quais são os impostos, não vai saber direito ainda se vale a pena fazer esse negócio ou não, qual que é o risco, que ela quebra, qual que é o transporte e uma série de outras coisas. Então, ela, sim, é um pouco mais fácil de fazer, mas mesmo assim ela tem que entender do negócio, ela tem que entender da matemática, que é um dos fundamentos que você falou, e o ponto de equilíbrio, né, conseguir encontrar qual é a margem adequada para que vender, então, essas taças comece a ser um negócio que vale a pena. Isso. E que o risco também vale a pena e traga um resultado melhor do que o dinheiro parado hoje, né, ou com algum investimento de risco menor consiga trazer, né? Então, eu vejo que os empreendedores, um insight muito legal que o Roque trouxe para nós aqui sim, independente do tamanho que você tem na sua empresa, se é de 0 a 10, de 10 a 50 ou de 50 a mais, os fundamentos eles têm que estar sempre ali sendo feitos, né? Tem que treinar. Exatamente. Você citou outro fundamento, né, muito importante, que é pricing, né, formação do preço de venda. Mas quando a gente fala de fundamento, eu acho que a expressão máxima disso é da arte marcial, né? A arte marcial tem uma analogia que eu gosto muito de usar, que é 100 vezes para entender, 1000 vezes para aperfeiçoar, 10.000 vezes para possuir. Então, quando você começa a falar de arte marcial, e citando aqui uma como jiu-jitsu, né? Então você vai ver que toda a jornada de aprendizagem de uma arte marcial como essa, o início da aula é sempre um fundamento. Então tá lá o faixa preta, já tem lá muitos anos, tá lá, domina, já é um cara que possui os movimentos, mas ele treina a fuga de quadril, que é na hora do aperto, é aquilo que vai salvar, é aquilo que a gente não pode esquecer. Então a humildade e a disciplina que a arte marcial traz, e aí eu tô trazendo aqui só pra gente sempre pensar que mesmo os faixas pretas, mesmo um faixa coral, um faixa vermelha, que seria 50 anos de uma faixa preta, quer dizer, é uma pessoa que de fato domina aquilo, ele vai ter que ter a humildade para poder entender que fundamento a gente se distrai. É a hora que você... diz que tem essa estatística, né? Eu de fato não conheço na profundidade isso, mas diz que a gente bate o carro numa viagem quando a gente está perto de casa. Que é a hora que você relaxa
E é a hora que... Aqui tô acostumado, agora, já aqui sei, é tudo... Mas você tá cansado, mas a viagem foi dura. Então, assim, a gente não pode distrair. Muito comum acontecer, mas é muito mesmo. Empresas gigantes que erram fundamentos elementares de gestão, de estratégia, tomando decisões que levam para caminhos bem tortuosos. Genial. Se você já errou com fundamento ou sabe de algum fundamento que você tá pecando agora, sabe, tá dando aquela escorregada, aproveita, deixa aqui nos comentários pra gente poder estar trazendo aqui, e você também tá encontrando o Rock lá nas redes sociais e tá perguntando pra ele. Então, deixa seu comentário aqui embaixo que vai valer super a pena. Boa. Rock, seguinte, você comentou bastante pra nós aqui que sim, as empresas elas têm esses momentos, essas fases, e a gente falou bastante de fases em quantidade de pessoas. Olha que interessante, a gente não falou assim, ó, uma fase da empresa, uma pequena empresa, é aquela que fatura 10 mil reais, ou aquela que fatura 50 mil reais, ou fatura 100 mil. Nós nem falamos disso, né? Porque eu vejo que esse é um modelo de classificar as empresas um pouco frágil. Né? Falar, ó, a empresa que fatura menos de tanto, ela se encaixa nesse quadrante aqui. Pode ter uma correlação grande, pode, mas não necessariamente. Mas nós falamos muito de pessoas, Boa. 0 a 10, 10 a 50, 50 a mais, ou algo próximo disso, né? Onde que os empreendedores pecam com pessoas? Pois é. Eu gosto de... Eu sempre falo, Léo, o seguinte... A gente nunca deve ficar criando indicadores de desempenho na empresa em função de métricas de vaidade. Uhum. É muito comum você chegar numa turma de empresários, qual que é o seu faturamento? Ou qual que é o seu... Mesmo em número de pessoas, porque a gente está falando de volume. E uma empresa, por conceito, ela existe para ter valor. Uhum. E para ter valor numa empresa, você tem que ter crescimento de receita e crescimento de lucratividade. Ou seja, é ali que as empresas... Estão pensando em empresas que são listadas, onde o valor é público. Uhum. Você consegue ver o valor, o enterprise value, o valor da firma ali, construído que é público, basicamente é fácil de você chegar nesse valuation. Você vai ver que as empresas que têm mais valor são as que conseguem compor bem um crescimento de receita, uhum, junto com o crescimento de valor gerado, que é o da lucratividade. Mas eu sempre gosto, quando eu estou tratando proporcionalidade de empresas, eu uso o termo pessoas para mostrar que em qualquer metodologia que você vai ver de desdobramento estratégico, o ponto da discussão é que a gente pensa a empresa, né, de cima para baixo, e em cima, muitas vezes, no método do BSC, por exemplo, muito usado, já tem, né, é um dos métodos muito usados aí nos desdobramentos estratégicos. Você tem finanças, clientes, processos e pessoas. Então, eu vejo muita distorção desse movimento. Então, a gente pensa assim, uma empresa de cima para baixo, eu tenho que ganhar dinheiro, mas para isso eu tenho que atender bem os clientes, tenho que ter processos ajustados para que eu tenha pessoas motivadas no caminho. Mas você constrói a empresa de baixo para cima, ou seja, nessa estruturação. Então, eu gosto de inverter a lógica e colocar as pessoas em primeiro lugar, e por isso a gente tem uma empresa disso no grupo, e isso foi muito fundamental para a gente poder ajudar as empresas. Enquanto eu estava com gestão e estratégia, eu ia bem no sentido de direcionamento do caminho do empreendedor, mas faltava na jornada de desenvolvimento dele o apoio que eu não conseguia dar para além disso. Eu ia embora e aí tinha um problema da complexidade de se implantar a gestão de pessoas num país que tem pouquíssimas universidades que figuram entre as 500 do mundo. Nós temos um problema grave de mão de obra, de educação no país. A gente não tem uma política pública com incentivo de que isso resolva no curto tempo. Por isso, essa enxurrada de empresas de educação, que as próprias empresas, né, que as próprias áreas de recursos humanos das companhias que existem estão tentando investir para que a gente possa resolver. Então, é complexo a construção de desempenho se você não passar intimamente pelo toque do desenvolvimento das pessoas, que não estão desenvolvidas por conceito no Brasil. Então, na minha cabeça, é maluco você criar
uma empresa que está crescendo e não entender que não vai ter mão de obra, que não vai ter capital intelectual suficiente para sustentar o seu caminho. Então, se você não consegue só ir lá e tirar do seu concorrente, porque nem lá no concorrente existe, você tem que formar. E essa, para mim, é a maluquice do jogo. Quem tem conseguido fazer crescimentos mais importantes é quem tem trabalhado isso como prioridade. Então, sem isso, mesmo sendo pequena, uma loja, estou falando aí de uma loja de rua com uma única unidade, que tem lá seus 4, 5 vendedores com um caixa e uma gerente, ou dono que está tocando. Não tem jeito, cara, de você fazer isso, romper o processo de evolução sem gestão de pessoas. Mas por que eu vou treinar as pessoas se elas vão sair depois? Se você se ligou nessa, escuta a resposta do Rock. Pois tem uma máxima que é: eu treino, ele sai, eu não treino, ele fica. É meio esse. Se eu treino, ele sai, beleza, mas e se eu não treino, ele fica? Esse é o desafio. Assim, eu entendo que existe um medo, existe essa história, a gente precisa... por isso que é importante aprofundar, e eu tenho sempre tentado trazer esse caminho mais técnico mesmo de entendimento, de buscar. Quando você está com o trabalho da consultoria, eu acho que é legal, e apesar de, às vezes, muito raso, eu sempre defendo num processo mais técnico de aprofundamento. Nós estamos num mundo meio... Todo mundo consegue dar consultoria e a gente precisa ser realmente técnico para poder construir esse caminho. Mas, poxa, não tem jeito, cara, de você conseguir... ficar à mercê de uma eventual saída de alguém, e eu falo eventual porque você pode ter estratégia de retenção, de construção de crescimento. O problema de uma empresa é que, é legal até de falar, as scale-ups, que são as empresas que crescem 20% ao ano por 3 anos seguidos, elas representam 50% dos novos empregos. Né? Então, assim, é porque as empresas estabelecidas crescem um pouquinho, mas elas já estão com isso organizado. Então, são as que crescem que vão gerar os empregos. Então, qual é o problema? Por que eu estou tão focado no crescimento da firma? É uma teoria, na estratégia lá, inventada por uma cientista chamada Penrose. Então tá lá, tem todo um trabalho sendo desenvolvido no crescimento das empresas para entender que eu só consigo ter oportunidades no lugar que cresce. Né? Perfeito. Então, se você não investe em pessoas, a empresa não cresce, e se ela não cresce, as pessoas vão embora. E ainda mais, olha que poderoso isso que você falou, Rock, que do ponto de vista dos empreendedores, então tem que investir nas pessoas para que elas cresçam, se desenvolvam e a empresa cresça. E por consequência, agora do ponto de vista de quem trabalha nas empresas, e se você quer uma empresa de oportunidade, então vai em uma empresa em que você percebe e que você consegue ter ações que façam ela crescer. Isso. Porque senão você vai ficar estagnado. Cria as oportunidades. Cria as oportunidades, exato. Quantas e quantas vezes, Rock, eu já vi na minha frente pessoas que começaram nas empresas quando ela estava com, 4 pessoas, às vezes nenhuma, mas 4 pessoas, 7 pessoas na equipe, 10 pessoas na equipe, e aí a empresa foi crescendo. Quem que virou os braços direitos e os diretores depois? Justamente essas pessoas que estavam lá atrás, que acreditaram no processo e fizeram a alavancagem dessa empresa também junto, né? Então, assim, perfeito. A oportunidade está ali, né? A oportunidade está ali. Agora, se está em uma empresa com empreendedores também que acabam não tendo essa visão de crescimento, expansão, né? Essa visão que a gente está compartilhando aqui, cara, é o momento de você conseguir ajudar a abrir essa cabeça, e se você percebe que não existe essa oportunidade, cara, então você tem que encontrar algum lugar que tenha, se você também quer crescer. Se você quer ficar estagnado, tranquilo, mas se você quer crescer, encontre um lugar que consiga fornecer esse tipo de oportunidade, porque isso alavanca as empresas e gera mais emprego, como a estatística que você falou. Sensacional isso. É isso, cara, assim, a gente usa um método que eu construí há um tempo, que tem agora endereçado, inclusive, como um trabalho que eu tenho feito para desenvolvimento das pessoas, eu uso no grupo e uso para fora também, que eu chamo de CLA, contexto, lucidez e amplitude. Contexto é a capacidade de ler o mundo, é como você enxerga como as coisas funcionam. Lucidez é a capacidade de você não deturpar a realidade quando você está emocionado, para bem e para o mal. Ou seja, quando você toma uma dose de emoção, o que você está enxergando ser mais próximo do que é. E a amplitude vem da amplitude temporal. É qual a relação que você tem com o tempo, a relação de causa e efeito. Você consegue se ver no tempo?
que eu tenho feito Legal. e aplicando isso nas pessoas e tenho visto isso, mentorando algumas pessoas e tal. As pessoas não sabem fazer planos, porque elas não têm capacidade, essas três capacidades, essas três habilidades. Elas não conseguem se ver no tempo. Então eu tenho um exercício que eu gosto de usar, que é assim, se imagine fazendo a sua carta o seu discurso no seu aniversário de 80 anos. Então você está com um jovem, às vezes, de 25, 30 anos, que a menor ideia de como é que vai ser esse discurso. Pois é, essa capacidade de abstrair e chegar até lá é uma incapacidade que às vezes a gente tem de planejar. Em outros países e outras culturas, as pessoas já sabem o que vai acontecer com 80 anos. A gente aqui não sabe. Cara. Então você imagina o que é um país desenvolvido. Ele já sabe, ele olhou para o avô, que é parecido com o bisavô, que é parecido com o pai, que é parecido com o que ele vai fazer, que é um filho. Por quê? Porque eles têm o que é básico, o que é digno. Aqui é uma confusão. Então, eu percebo que, inclusive, existe uma relação causal entre países, pessoas, empresas que têm capacidade de ampliar né, temporalmente a história, são as pessoas que mais se desenvolvem. E você falou uma coisa aí, dando a dica para os seus interlocutores aqui, que eu acho que é legal. Assim, se você está numa empresa onde você já percebe que esse empreendedor não tem visão, ele não consegue enxergar para além do que ele está fazendo, e aí são fáceis questões. Ele está fazendo aquilo há 20 anos, daquele jeito, e nada muda. São as mesmas pessoas, é o mesmo tamanho. Você já tem a resposta. Leia o mundo direito, entende? Assim, essa é a parte que eu sinto provocar as pessoas. Poxa, eu já trabalhei numa grande empresa do mercado de saúde, um plano de saúde muito legal, gostava de trabalhar lá, e eu trabalhei lá 2 anos, estava indo bem, fui promovido algumas vezes, e mesmo assim eu cheguei no final de 2 anos e falei com o meu chefe, cara, tô indo embora. E ele falou, mas não entendi nada, você foi promovido, você está indo bem, as coisas estão caminhando, nós estamos aqui investindo, nós estamos crescendo, é uma pujança danada essa empresa. E o que você está fazendo? O que você está indo embora? Eu falei, cara, olha só, eu estou até indo para uma oportunidade que me parece melhor, mas eu não tenho certeza porque tem muito risco. Mas o ponto é, as pessoas que estão aqui na minha frente, uma tem 11 anos e uma tem 9 anos aqui na companhia. Então a resposta que eu tenho para o meu crescimento tem 2 pessoas, pensando que eu tenho muitas pessoas que entraram antes de mim, mas eu pensando que tem 2 na minha frente, tem 11 anos. Você não desloca, cedendo espaço para que eles avancem, eu não consigo subir. Então, assim, eu não estou disposto a gastar muito do meu tempo, que é onde eu quero chegar, nessa companhia por causa disso. E aí ele falou assim, eu nunca tive essa conversa. Foi uma entrevista de desligamento de 4 horas e meia. Porque eu falei, cara, vamos conversar sobre o seu pensamento, que é muito Ele chamou o chefe dele depois? Depois dessa, ele falou, a gente é amigo hoje, a gente é uma pessoa querida, uma das grandes influências que eu tive na minha vida profissional, mas eu fico orgulhoso de ter tido essa visão, porque é isso, né? A gente precisa questionar, poxa, se você está numa empresa, tem 20 pessoas há 20 anos, Sim. E você vê que aquilo ali, não reclama do não ter recebido a oportunidade, não está dado que é assim que vai ser. Então... a leitura, tá tudo bem se você está em paz com isso. Como a nossa visão é de delta, eu nunca estou em paz com isso. Não. Nem para mim, nem para os clientes. Então, assim, tem que avançar. Porque senão não tem jeito, né? Assim, por isso que a teoria da estabilidade, que eu sou contrário desde o início da minha vida profissional, e fiz questão de dizer que isso é um dos meus objetivos de vida, que é acabar com esse modelo, porque eu não acredito nele. Assim, a gente precisa de gerar causa e efeito, esticando um pouco a corda para a gente poder fazer a empresa, não as empresas, as pessoas ramparem. Empresas são pessoas, né? O CNPJ é uma mera abstração jurídica. Né? Sim. É gente. Então, se gente não cresce, a empresa não cresce. Roque, tu pensa em ir embora do Brasil ou não? Que pergunta, hein? Rapaz, na verdade, se você tem um pouco de lucidez, falando de claro, né? Lucidez, você tem que pensar nisso de vez em quando. Cara, assim, eu gosto muito da ideia de transformar os ambientes que eu estou. Eu tenho hoje, a gente tem 2 escritórios em Belo Horizonte, tem um escritório em São Paulo e em Maceió, e aí me pergunta muito lá, porque eu fico muito tempo em São Paulo, Roque, mas, cara, por que você não muda a sede para São Paulo? Faz muito mais sentido, você tem mais clientes e tal.
E aí eu respondo dessa forma, e talvez possa ser um jeito de responder a sua pergunta. A gente precisa gastar um pouco de tempo também para tentar desenvolver os lugares que a gente está. Eu acho que tem um papel social muito importante no empresário, que é desenvolver as pessoas que a gente toca. É claro que tem hora que passa na minha cabeça e não tem sido, inclusive, muito esporádico, não. Eu tenho aumentado essa pergunta. Mas ainda tem uma ingenuidade. Eu acho que tem uma beleza nessa história da vida. Eu estou com 43 anos e uma vez eu li num livro o autor estava falando o seguinte: eu estou escrevendo aos 40 anos, que é um momento da vida em que eu sou jovem o suficiente para entender, para ter ingenuidade de achar que as coisas podem mudar, e experiente o suficiente para achar que não é fácil. Porque no limite, no início da vida, a gente é muito, quando jovem, a gente é muito inexperiente, portanto, a gente é muito ingênuo. Sim. Vai dar tudo certo, vamos lá. Isso, tá. Exato. E a vida vai te trocando de posição. Sim. Então, você está aqui, ingenuidade, pouquíssima experiência. E você troca muita experiência, pouquíssima ingenuidade. Aqui a gente é muito chato, aqui a gente é muito chato. Eu falo isso porque eu tenho pessoas, e eu não estou falando de etarismo, tá? Eu não estou falando de... Eu conheço pessoas de 80 anos que são jovens. É cabeça, porque acreditam que as coisas podem mudar. Eu acho que a parte chata da gente envelhecer é de você achar, não, isso aqui não dá, isso aqui eu já sei, é o Brasil de sempre, é o mineiro que não evolui. Cara, como assim? Sim. Né? O mesmo mineiro que a gente às vezes critica é o Guimarães Rosa, eu me lembro, era mineiro. Eu me lembro que Carlos Drummond de Andrade era mineiro, Juscelino Kubitschek era mineiro. Também. Então, eu não gosto muito desse lugar, apesar da gente ter sempre críticas e a gente saber que tem muita coisa para evoluir. Mas então, assim, eu acho que a beleza da vida ali é você tentar fazer as duas curvas, a da experiência e a da ingenuidade, se tocarem, e aí você tentar tornar essa dupla o mais tempo possível. Sim. Porque aí você vai fazer o seguinte: poxa, é isso, eu acho que eu sou ingênuo o suficiente para acreditar que é possível fazer alguma coisa aqui, mesmo que a experiência nos mostre que Sim. o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Pois é. A pergunta que essa pergunta eu te fiz, a pergunta original que eu estava imaginando era se você acredita no Brasil, né? Então, tem um livro muito legal, eu acho que é um dos livros que eu gosto demais, ele sempre tem que estar relendo e relendo e relendo, que é o Princípios do Ray Dalio. É um livro fantástico, muito bacana. É, maravilhoso. E o Ray Dalio, ele fala em uma dos princípios dele, que a gente tem que ter a visão real do mundo, muito parecido com o Clark que você falou. Que nós temos que ter a visão real. Qual que é a pegada dessa visão real? A visão real, ela é você... Qual que é o mundo ideal? Cara, o mundo ideal é um mundo sem guerra, sem paz, que todo mundo se dá bem e tá tudo certo, beleza, todo mundo tem qualidade de vida. Cara, esse, claro, é abstração, é um negócio... Perfeição existe só pra gente poder se perseguir. Exatamente, é a visão, né, a parada. Só que, legal, com o que eu tenho, o que eu faço? Que é um pouco da lucidez, que é um pouco da experiência tocando com a expectativa que você quer. Cara, a hora que você coloca esses dois, você consegue pegar e falar... Isso aqui dá pra fazer, dadas essas circunstâncias. Ah, mas lá na Suécia dava pra... Velho, muito bons na Suécia. Brasil, vamos lá. Qual que é o nosso cenário? O que a gente consegue fazer e o que a gente consegue mudar, né? Falar pra você que eu acredito demais no Brasil, de verdade. Talvez eu tô... Em termos da mentalidade, talvez eu tô pro lado mais ingênuo, quem sabe, não sei, não sabemos. Vamos ver como que vai envelhecer isso aqui. Mas eu acredito demais no Brasil porque eu vejo que aqui, como você disse, a gente não para de perder oportunidade e perdendo as oportunidades. Só que tem gente que consegue ver essas oportunidades e a gente consegue mudar. E essa linha empreendedora, eu acredito demais nela, que é ela que vai fazer essa mudança. Cara, assim... Quem trabalha e gera renda é mais feliz. Quem trabalha e gera renda consegue ter uma família de uma maneira mais sólida, consegue desenvolver uma sociedade, consegue fazer isso. Correto. E isso só é possível com geração de valor. E olha, tem uma coisa, cara, infelizmente eu falo, Rock, que a gente tem no Brasil, que é o seguinte, quer queira ou não, a gente ainda é um país, em termos de tecnologia, é um país muito pobre.
sabe? A gente não tem... Nós não somos produtores de tecnologia. Nós somos produtores de grãos, de banana, sabe? E de café. E tudo bem, beleza. Maravilhoso isso. A comida é a base de tudo. Só que enquanto a gente exporta esse tipo de commodity e a gente faz o nosso real se valorizar por meio de toneladas de arroz e toneladas de feijão e café e etc., a gente importa chips desse tamanho. De chips, entendeu? Unidades de chips, de negócios que são muito, sabe, pequenos ou que, né, são desenvolvidos em outros lugares e a gente importa por milhares, centenas de milhares, milhões, bilhões de dólares. E é isso que faz a nossa moeda desvalorizar também e faz a gente ter uma qualidade de vida pior. Claro. Então, enquanto a gente não olhar para a tecnologia, sair desse negócio do, sabe, do comodismo, né? Você usou a palavra como se fosse um funcionalismo público. E, sabe, se a gente não sair disso e não se colocar num lugar de desenvolvimento e de provocação, nós realmente a gente vai continuar um pouco com essa realidade. E a gente tem que mudar esse negócio, entendeu? Talvez eu chegue num momento em que eu olhe e fale assim, legal, fiz minha parte, agora talvez eu vou para um outro lugar, não sei. Trump colocou, acho que é 5 milhões de green card, né? 5 milhões de dólares de green card, um negócio assim. Cara, é isso aí, vamos ver o que tem. Mas, velho, pô, vamos mudar isso aqui, sabe? Eu gosto demais disso. Você tem filhos? Quase. É. Minha esposa tá grávida de 6 meses. Coisa linda. Como é que vai se chamar? Ágata. Ágata, é uma menina. Você vai ver como é que muda. Eu imagino. A questão da nossa leitura e o que você tá... A gente usa lá muito uma expressão e é uma premissa minha, a gente é o que a gente tolera. Que legal. E quando nasce um filho, e por isso que eu começo falando o que eu sou pai do Guilherme e do Pedro, a gente não se permite mais perder tempo. Lembrando que tempo é unidade de vida. Sim. Então, em tese, nós temos a mesma idade. Sempre. A gente conta a idade do dia que nasce até hoje. A gente pode contar a idade do dia de hoje até o dia da morte. Sim. Só que de hoje até o dia da morte, como a gente não sabe o dia, todo mundo tem a mesma idade. Então veja, tempo é um negócio que você não perde quando você tem uma responsabilidade muito grande. Eu sou sempre um defensor de pais e mães aí, porque eu acho que esse é um papel na sociedade que tem se deteriorado. Eu acho que é importante ter, né, pais e mães realmente dedicados para poder fazer com que as pessoas... pessoas, está falando de educação. Então tem sim a lógica toda de construção, né, Léo, que você falou e muito bem, de um país que troca chip por toneladas de... mas o que as pessoas têm que entender é que para aquele chip nascer, para que ele possa chegar na gente e poder estar aqui proporcionando esse ambiente que nós estamos aqui, por exemplo, tudo tecnológico, tem horas, semanas, meses de trabalho intelectual. Nossa, a gente não entende no Brasil a importância do trabalho intelectual. Nós, como grupo Mater e como incentivadores do trabalho intelectual em gestão, estratégia e tudo que eu falei aqui, a gente vê como o empresário brasileiro às vezes recebe uma proposta. Ele gasta... Gente, construção civil, a gente tem aqui alguns clientes, o cara gasta rios de dinheiro num carro de som para poder vender apartamento, anunciando apartamento a 200 mil, parcela na minha casa, minha vida. Ele está fazendo isso e gasta rios de dinheiro e não investe, eventualmente, no trabalho intelectual, de estratégia, no trabalho intelectual de gestão de pessoas, numa fábrica de software que vai ajudar ele a fazer robô. A gente tem hoje alguns cases no mercado imobiliário, por exemplo, de empresas que estão crescendo vertiginosamente sem aumentar um funcionário, com robôs rodando dentro de contabilidade, de financeiro, de área técnica. Então, aí a visão. O empresário, né, brasileiro, ele tem que entender a importância que para aquele chip sair não é uma relação, né, do tamanho, e sim o tanto de intelecto que tem naquilo. É um pouco isso que eu acho que é importante. Eu estou falando na questão do pai e tal, porque a gente fala muito da educação, a gente está sempre pensando num governante que a gente não gosta. Se você é da direita, se é da esquerda, se é do centro, de qualquer lugar que você tiver, você vai ter sempre um que você vai culpar por causa do problema do país. E esse negócio a gente sabe começar lá em casa. Por isso que essa lógica de estímulo, de construção de plano, que eu tenho, né, faço isso há muito pouco tempo, muito pouca experiência, eu tenho 2 filhos, mas muito pouca experiência, a gente vai aprimorando ali no tempo, né, é a questão do estímulo para poder pensar coisas novas.
eu ensino plano pro meu filho, e né, tentando ser o menos chato possível, assim, a gente vai fazer um final de semana juntos, cara, vamos. Ele adora, e ele chega no final de semana, vendo o que ele conseguiu concluir, aquilo mexe na autoestima dele. Então tem uma série de coisas, Léo, que eu acredito que passando por essa base de educação e entendendo o valor do trabalho intelectual, onde a gente pode de fato fazer diferença na vida do outro. Sim. Mas a gente tem que mudar a visão. A gente só consegue mirar no que a gente enxerga. Tem um exercício, por isso que a educação é tão importante, porque quando você consegue enxergar mais coisas, você consegue mirar mais coisas. Quando a gente está todo mundo alienado, quando ninguém consegue ver nada, a gente mira aleatoriamente. Eu não gosto por conceito, eu sou uma pessoa de planejamento, de coisas aleatórias, né? De coisas tipo isso. Não dá, não aceito. Realmente, eu também gosto bastante de planejamento. Faz sentido? Acho que total, isso, total. cara. Demais. Genial. Roque, a gente caminhando para o final aqui para fechar com toda a turma que está aqui nos ouvindo, se você pudesse, falamos de empreendedorismo, falamos de níveis de empresa, tamanhos de empresa, mas sempre tem uma coisinha ou outra que os empreendedores, eles, precisam escutar e precisam mudar, e talvez você já tenha ouvido ou falado, que sempre dá aquele estalo. Se você pudesse, então, compartilhar uma mensagem final com a turma que está aqui nos ouvindo, e sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que esse papo fez com que eles ficassem com uma pulguinha atrás da orelha e falassem, quer saber, eu preciso de uma Mater junto comigo, eu preciso do Roque, do time dele lá, para poder me ajudar. Então, também compartilhar como que o pessoal chega até você. Boa. Bom, a gente está nas redes sociais, a gente tem um time de comunicação legal, então a gente tem um podcast, o Materializando, no YouTube, então procura a gente lá, tem bons episódios, a gente traz também muita essa visão das experiências das pessoas, né? Tem a questão do materializando, né? Projetos, sonhos e ideias em negócios robustos que fazem diferença na vida das pessoas. Então, procura a gente lá. Mas assim, falando de uma mensagem que eu gostaria de deixar, qualifique a sua mesa. Se você está no início da jornada, no meio, se você já passou um perrengue e quase quebrou e está tentando se recuperar, não se furte a não qualificar a sua mesa. E é muito, às vezes, paradoxal. Puxa, eu estou super apertado de caixa, aí você está querendo que eu qualifique a minha mesa como? Você está querendo que eu contrate consultoria? Não necessariamente. Né? Consultoria é um jeito de qualificar a sua mesa, mas você pode compor um conselho e no limite de não conseguir pagar um conselho, remunerar um conselho, eu monto um conselho de amigos, um comitê de amigos empresários gostam muito de se ajudar, então acha uma associação que pode te ajudar a ter ideias para que você desenvolva. Qualifique sua mesa trazendo pessoas melhores, trocando e desenvolvendo os seres humanos que trabalham na sua empresa. Então, assim, qualifique a mesa. Eu não acredito. E aí, fazendo total conexão com o que nós falamos aqui, eu acredito no trabalho intelectual, eu acredito que é dele que advém, de fato, a inovação. E eu acho que esse é o grande ponto que o empreendedor precisa ter como estrela do norte para ele poder seguir e crescer. Genial. Então, você que está empreendendo, lembre-se disso, qualifique a sua mesa, busque ajuda. Às vezes a gente fica com aquele pensamento de, não, mas daí é meu concorrente e ele vai copiar tudo que eu estou fazendo e será que o meu negócio é diferente? Ninguém vai entender o que eu estou tentando colocar. Cara, não vai, né? Não caia nessas historinhas. Vai lá, fale com empreendedores, fale com pessoas mais experientes, traga para conselho, contrate empresas, mentores. Isso aí com certeza vai fazer a diferença no seu negócio. E se não funcionou de primeira, não tem problema, tenta de volta. E tenta de volta, porque eu tenho certeza que no teu coração você está empreendendo porque você ama aquilo que você faz, porque você está pulsando, persistindo, você vai encontrar esse caminho. Traga a pessoa boa para dentro, qualifique a sua mesa. Você que está aqui até agora, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as pessoas que você gostaria de assistir aqui no Eu Empreendedor. Aproveite, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio como esse. Muito obrigado e até o nosso próximo Eu Empreendedor.